Bom dia, galerinha do oitavo ano. E também bom dia e muito bom dia aos nossos colegas, parceiros, professores que estão no chat estimulando essa garotada a continuar estudando. Hoje nós vamos ter aulas de revisão, né? Estamos trabalhando aí essa recuperação dos conteúdos, né, das habilidades que foram trabalhadas no terceiro bimestre. E hoje, na aula de História, nós trabalharemos aí o iluminismo e o liberalismo, temas muito importantes para essa garotada do oitavo ano. Para ministrar essa aula, a professora Janaína Jardim já está preparada para fazer essa garotada pensar. Bom dia, prof. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, oitavo ano. Professores que estão nos acompanhando no chat, nesse novo modelo de chat, sejam todos bem-vindos. Caso vocês necessitem de mais tempo aí para colher as respostas dos estudantes, fiquem à vontade, o professor Carlos está mediando o chat. Vocês podem dizer, pede mais uns minutinhos aí para que os estudantes consigam responder. Combinado? Então, essa aula ela é feita por nós, eu, professor Carlos, e por vocês também, professores e nossos queridos estudantes. Habilidades de revisão. Por que nós estamos fazendo revisão? Por que estamos todos de recuperação? Olha só, estamos no momento agora de transição. Alguns estudantes já estão indo para as aulas presenciais, que é opcional, e outros estão fazendo o estudo remoto. Então, nós estamos agora nivelando aí os conhecimentos para que ninguém perca uma habilidade de vista. Aí, se você disser assim, mas eu já estudei o iluminismo, eu já sou fera em liberalismo, não vou assistir essa aula, hein, Pro? Tem sempre, né? O aluno fala, mas eu já vi isso. História é um baú profundo. Exatamente. Tem que ficar ligado. Pro, nós que somos professores de história, já lecionamos essa matéria por tantos anos, né? Toda vez que nós vamos começar uma aula, nós precisamos ler, estudar, rever alguns conceitos, porque são muitas informações, está bem? Então, vou pedir a gentileza que o professor Carlos Neri leia a habilidade e o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos ler a habilidade e objetivos na tela. Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. Teremos como objetivo identificar aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo, assim como verificar suas permanências na atualidade. Perfeitamente. Então, eu vou deixar a questão aqui preparadinha, né? Eu sei que vocês estão vendo aqui atrás, mas não vou passar agora, está bem? Vamos aqui refazer o contexto histórico na qual está inserido o iluminismo e o liberalismo, certo? Onde nós estamos? Porque, olha só, gente, as últimas aulas nós estávamos falando do Brasil, já acabando ali a Segunda República, olha, o Segundo Reinado. Então, dá uma congelada aí, deixa o Segundo Reinado lá no gelo um pouquinho. Vamos retornar, vamos voltar lá para a Europa, século XVIII. Vamos voltar lá para a Europa, século XVIII, que nós vamos retomar esse conceito de iluminismo e liberalismo. Isso faz todo sentido, inclusive, para a história do Brasil, para os processos de independência das Américas, porque o iluminismo, esse movimento intelectual que aconteceu na Europa no século XVIII, ele vai influenciar uma série de outros movimentos que acontecem, inclusive na América. Inclusive, a nossa Constituição, no artigo 5º, ele fala sobre liberdades, né? Você tem alguns direitos que são inalienáveis, direito à vida, à propriedade, à liberdade. São todas influências, né? Todas essas ideias são influências lá do século XVIII, da Europa, desse movimento intelectual que foi o iluminismo, né? O iluminismo, ele coloca neste momento, na Europa, século XVIII, todo mundo citou aqui comigo, onde nós estamos agora, historicamente falando, século XVIII, Europa. Então, o iluminismo, ele vai se contrapor ao seu período anterior, né? Que eles vão chamar de Antigo Regime, que é aquela sociedade estamental. Vocês se lembram?
Sociedade estamental é aquela sociedade que você não tem mobilidade social. É um tipo de sociedade, né, ali da Idade Média, onde você não podia ascender socialmente. Se você nasce na base, se você é um camponês, seu filho será camponês, seus netos camponeses. É como a professora Luísa, ela sempre brinca, filho de camponês é camponesinho, certo? Filho de nobre, nobrinho. Então, nessa sociedade estamental, que é o antigo regime, você não tinha como ascender socialmente. Eu falo você porque quando eu começo a contar a história, eu me imagino lá naquele local e eu acho que é legal quando vocês começam a criar no imaginário de vocês um ambiente para a história, né? Então, comecem a pensar a história assim, criando imagens no consciente de vocês. Vão criando imagens, vão pensando em alguns filmes e imaginando toda essa história que nós estamos contando a partir daqueles filmes, com aquelas roupas, imaginem o cenário. Então, porque quando eu conto a história, eu imagino assim, eu começo a ver algumas imagens daquela época e ali vou discorrendo a minha narrativa. E aí, porque professor de história viaja, né, professor Carlos? É da área, né, É da professora? área. Não tem como, é da área. Tem que viajar mesmo, né? É verdade. Então, olha só, o iluminismo, ele vai ser contra aos métodos absolutistas, daqueles reis absolutistas, que tudo para eles era de acordo com a religião. O iluminismo, ele vem aí trazendo uma luz, né? Ele vem trazendo uma nova dinâmica intelectual. Agora o homem, ele começa a pensar utilizando a razão e não mais a fé. É o momento do antropocentrismo. Que palavra enorme que vocês já conhecem. Antropocentrismo. O homem, ele passa a ser, aqui no iluminismo, isso já vinha acontecendo desde lá do Renascimento. O homem, ele passa a ser a medida de todas as coisas. A razão sobre a fé. Então, antropocentrismo em detrimento do teocentrismo. Nossa, professora, que frase difícil você falou. Vamos trocar em miúdos. Antropocentrismo, o homem no centro do universo. E no iluminismo, o homem está no centro do universo. Lá no antigo regime, né, que é a Idade Média, quem está no centro do universo? Quem é a medida para todas as coisas? Teocentrismo, Deus, a igreja era a medida de tudo. Então, no iluminismo, nós temos aí o ressurgimento das práticas científicas e temos também o ressurgimento da razão. E neste momento da história, é como se as luzes fossem acender, mas antes de falar sobre as luzes se acendendo, né, da cultura, iluminando a razão, pensamento, vamos deixar a questão disparadora para os alunos do 8º ano, na tela para vocês, olha lá. Por qual motivo o século XVIII foi chamado de século das luzes? Eu vou deixar 3 minutos, eu não costumo deixar 3 minutos, mas eu vou deixar 3 minutos, porque é a nossa primeira interação do 8º ano com o chat nesse perfil, neste modelo. Então, eu vou pedir assim, professores, sabemos que estamos todos aqui nos adaptando, nós também estamos nos adaptando a esse novo sistema, sabemos das dificuldades, mas a gente já venceu tantas barreiras juntos, não é verdade? Olha só. Então, eu vou pedir assim, se possível, mande para nós o nome do aluno. A gente quer muito falar o nome deles, assim, estamos ansiosos para saber, para poder falar o nome dos alunos, está bem? Então, se possível, se não conseguir, não tem problema, a gente vai melhorando isso, né, ao longo da nossa utilização. Mas, se puder, traz o nome do aluno para nós, o nome da escola, de qual cidade vocês estão falando, porque para nós aqui é um prazer mencionar o nome de vocês. 3 minutinhos.
voltamos para a interação com a galerinha aí do 8º ano. Nós temos algumas respostas interessantes aqui, professora Janaína. Temos as respostas aqui do professor Omar de Osasco, professor Irreverendo Omar, lá da escola La Torre. O motivo é que no período da Idade Média ficou conhecido como período das trevas. Então, as trevas antecedeu as luzes, que no caso é o século das luzes, o iluminismo, né? Outras respostas que nós temos aqui dos estudantes, vamos pegar aqui, vamos lá, professora Silvana, porque a Idade Média era conhecida como Idade das Trevas, então, o século XVIII, aí o século das luzes. Vamos lá, vou pegar mais uma resposta aqui da professor Manuel. Ficou conhecido como o século das luzes, pois as ideias iluministas promovidas na Europa pelos filósofos inspiraram revoluções, como a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. Então, nós temos bastante respostas aqui, professora Janaína, e aos poucos nós vamos colhendo aqui as respostas dos alunos. Está bem, então, enquanto eu vou fazendo a contextualização, se tiver mais alguma resposta, pode ficar à vontade aí para inferir, tá bem? Bom, vamos lá. Eu gostei bastante desse ponto que os professores explicaram e eu vou ficar neles, tá bem? Que foi a explicação assim, que os professores deram e eu acho que é bem plausível com o que a gente faz na sala de aula mesmo, com a forma como nós explicamos esse momento, esse movimento intelectual para os alunos na sala. Então, por que ficou conhecido, né? Por que o século XVIII ele foi conhecido aí como o século das luzes? Então, eu vou utilizar a mesma linha que os professores utilizaram aqui no chat, porque está ótimo. Olha só, estudantes queridos, vocês se lembram da Idade Média? Foi conhecido como Idade das Trevas. Ah, professora, então a Idade Média foi ruim? Foi muito ruim? Nós, historiadores, não fazemos juízos de valor, então eu não olho lá para a Idade Média e julgo a Idade Média. Eu falo, você foi ruim. Até porque nós sabemos que na Idade Média aconteceu também cultura, nós tivemos alguns movimentos artísticos importantes, mas, olhando para a Idade Média, do ponto de vista de um filósofo iluminista, realmente a Idade Média foi a época das trevas. Por que os iluministas achavam que a Idade Média foi a época das trevas? Justamente pelo pensamento teocêntrico. A igreja, ela era a grande instituição daquele momento histórico. Então, no antigo regime, a igreja mandava em tudo. A igreja ela não era só um lugar de fé, mas ela era uma instituição política que regia as normas políticas, econômicas e sociais daquele momento. Então, tudo o que acontecia lá na Idade das Trevas, que era a Idade Média, era gerido e administrado pelo pensamento teocêntrico da Igreja Católica. E nós temos, neste momento, um grupo social que está ascendendo economicamente. Quem são eles? Os burgueses. Prof, eu vou fazer aqui só uma breve explicação, porque eu estou acompanhando aqui o seu raciocínio. Por mais que houvesse disputas entre monarquia e clero, e havia essa disputa, né? O Marcílio de Pádua, quando escreve o livro O Defensor da Paz, ele deixa muito bem claro ali nos seus escritos, e é um escrito medieval, de que havia uma disputa de autoridade, para saber quem tinha mais autoridade, ou o Papa ou o rei, e havia uma discussão política muito grande. Mas uma coisa que os reis, eles não questionavam, professora Janaína, era o direito divino do rei governar, inaugurado lá por Carlos Magno, lá atrás, no Sacro Império Romano-Germânico. Então, por mais que houvesse disputas políticas ali entre a igreja e a monarquia, o mundo religioso, a mentalidade religiosa, ela estava colocada e imposta em todos os estratos sociais. Então, a função dos iluministas lá na frente, que a professora vai dar continuidade, é romper com essa lógica. Exatamente, Pro. E olha só, como o professor falou, em todos os estratos sociais
a igreja, ela tinha essa função mesmo de fazer a manutenção. Então, o direito divino do rei governar ali, e a igreja também, ela fazia essa manutenção. E tudo era entrado em acordo entre igreja e os reis. Agora, olha só, para os iluministas, quando eles olham a Idade Média, que é um momento da história onde a igreja ela é extremamente predominante, onde a ciência ela não tem um lugar de destaque, porque olha só, para o pensamento teocêntrico, Deus é a porção de tudo, Deus é a medida de todas as coisas. Então, se Deus é a medida de todas as coisas, a ciência ela não tem um lugar muito confortável nesse mundo medieval. A ciência ela não é tão aceita nesse mundo medieval. Então, inclusive, vocês podem depois pesquisar alguns cientistas que foram até perseguidos e mortos neste período da história. Por quê? A medida de todas as coisas era o teocentrismo, era Deus, a fé, a igreja. E o que eu gostaria de deixar bem claro aqui, que chamar de Idade das Trevas, quem estava chamando eram os iluministas, porque para os iluministas, aquele período da história, ele não configurava um período baseado na razão. Afinal de contas, para os iluministas, a razão ela tem que prevalecer em relação à fé. Os iluministas, eles estão no momento antropocêntrico, o homem como a medida de todas as coisas. Então, os iluministas eles querem exatamente isso, romper com esse modelo antigo. Então, quando eles olham a Idade Média, eles percebem que aquele modelo antigo não serve mais para essa nova realidade, para esse novo mundo que está sendo desenhado a partir dos iluministas. E que mundo é esse? É um mundo baseado na razão, na ciência e nas liberdades. E aí, falando de liberdades, eu vou deixar mais uma perguntinha para vocês aí no chat, dá uma olhadinha. Pense sobre as palavras liberdade e igualdade e o que elas significam para você. Vou deixar 2 minutos para que a gente consiga mais respostas de estudantes. Pessoal, tá bem legal a participação no chat. Se vocês conseguirem mandar o nome dos alunos, vai ser bem legal para nós também. Então, 2 minutos. Voltamos da interação. A professora Kátia traz aqui a resposta da aluna Larissa. Ela diz direitos e também deveres. E aí, o professor Wellington lembra aqui do Jean-Jacques Rousseau, filósofo iluminista. Outras respostas também estão vindo aqui. Vamos pegar aqui direitinho. O professor Luciano está falando dos direitos fundamentais.
E vou pegar mais uma resposta aqui, professora Janaína, vamos lá. Vamos ver aqui, mais um. Eu tenho que procurar aqui as respostas. Vamos lá. Então, o professor Ivan vai falar aqui do desenvolvimento das liberdades, né, e dos direitos fundamentais também. Então, tem bastante interação aqui, vindo das escolas, né? O professor Antônio fala aqui, a resposta da aluna Sara Menezes, do 8º C, lá de Diadema. Ele fala sobre as ideias iluministas aqui, que estão dentro desse contexto das ideias de liberdade e igualdade. Então, os alunos, né, e os professores estão seguindo essa lógica. Ótimo. Então, o professor, ele citou um filósofo. Eu vou citar rapidamente aqui o John Locke, que mais para frente vocês vão ver, é um dos precursores também desse movimento intelectual, o iluminismo. O John Locke, ele fala sobre o direito, que ele chama de jus naturale, que é o direito natural, direito à vida, à propriedade privada e à liberdade. Tem uma resposta aqui, prof, do aluno Gustavo, do 8º A, da Escola Estadual José Zanovelli. O professor Rafael transcreveu aqui, ele diz: liberdade é um direito de cada ser humano, aquele que é independente, né? Liberdade independente de seu gênero, sexo, religião, é uma pessoa que nasce livre. A igualdade, tendo como conceito principal, todos iguais perante as leis, classes sociais e toda e qualquer forma de julgamento. Perfeitamente. Olha só, ótimas respostas, é isso mesmo. Só que, quando nós estamos nos referindo à liberdade, dentro desse contexto do século XVIII, não estamos nos referindo apenas ao direito de viver, ao direito, ao respeito com os indivíduos. Nós não podemos deixar escapar aí da nossa narrativa a existência da burguesia. Então, nós precisamos deixar bem claro que nós temos uma classe social que está ascendendo economicamente, que é a burguesia, e o que eles querem? Eles querem liberdade, liberdade para o comércio. Afinal de contas, 8º ano, lá na Idade Média, era considerado usura, um pecado, o acúmulo de riquezas por parte de outras pessoas. A igreja e os nobres poderiam acumular, mas outras pessoas, a iniciativa privada não poderia. Então, a livre iniciativa não poderia acumular riqueza, mas a igreja poderia. Os burgueses, eles estão, então, ascendendo nesse novo cenário e eles querem liberdade. É essa liberdade que nós daremos agora um gancho aí para o liberalismo. O que é o liberalismo dentro do conceito todo? Olha só, pessoal. O liberalismo, ele é a parte do iluminismo que trata da economia. Isso falando a grosso modo, está bem? Então, o iluminismo, ele é o contexto social do século XVIII, onde os pensadores estão questionando o absolutismo, aquele mundo antigo, onde os reis mandavam muito, onde a igreja tinha muito poder. E agora nós estamos nessa transição, né, para o mundo contemporâneo, e a burguesia está ascendendo economicamente, a burguesia quer liberdade, liberdade também econômica. Afinal de contas, vocês se lembram do mercantilismo? Que o antigo regime, ele tem por base econômica o mercantilismo. E o mercantilismo, ele tem uma série de protecionismos com o comércio. O rei, ele intervém todo momento na economia. O rei é aquele que vai fazer pacto com as colônias. Então, eles descobrem né, alguns lugares aqui na América, e aí eles vão criar aquele pacto colonial onde somente a metrópole pode comercializar com as colônias. Só que esse mundo colonial, ele já está sendo transformado por um novo pensamento burguês. Então, os burgueses, eles querem liberdade para fazer comércio da forma que eles acharem melhor. Inclusive, tem o Adam Smith, que ele fala sobre a mão invisível do comércio, né? Uma teoria, que é assim: lá no mercantilismo, o rei está intervindo todo momento, criando uma série de normas e técnicas econômicas para controlar a economia a favor deles, né? Agora, segundo Adam Smith, a mão invisível é aquela mão invisível da economia, ela está acontecendo na economia. O Estado não precisa intervir nessa economia, porque ela sozinha consegue
se autogerir. Então, nós temos uma economia pautada aí na oferta e na procura, certo? Então, que é a tal da mão invisível, oferta e procura. Eu vou dar um exemplo bem assim rápido, tá bom, pessoal? Ó, lembrando que nós estamos aqui no contexto do liberalismo, certo? Liberalismo está dentro do iluminismo. O iluminismo é o contexto social que está acontecendo no século XVIII e o liberalismo é a parte econômica deste movimento, ok? Então, olha só, a lei da oferta e da procura é assim, ó. Se eu tenho um produto que tem muita oferta, então vamos supor aqui que eu tenho muita caneta, eu tenho muita caneta. Só que ninguém está procurando aquela caneta. Ninguém quer comprar. Porque as pessoas agora estão digitando. O que vai acontecer com o valor da caneta? Despenca. Porque eu tenho tenho muita oferta, só que eu não tenho procura daquele produto. Agora, vamos pensar no ouro, né? Ouro não, vamos pensar no diamante. Diamante tem pouco, né? Vocês sabem que a quantidade de diamante é pouco, mas muitas pessoas querem essa pedra preciosa, muitas pessoas almejam, né, essa pedra. Então, nós temos um produto que é o diamante, que tem uma quantidade pequena, mas muitas pessoas procurando. O que acontece com o preço desse produto? Sobe. Essa é a lei da oferta e da procura, né? E essa é a mão invisível que Adam Smith dizia. Agora, essas liberdades, nós precisamos pensar assim, ó, liberdades econômicas. A burguesia, eles querem, junto com esse novo movimento, lançar formas de economia onde o indivíduo, a iniciativa privada, ela também seja valorizada. Essa nova classe, ela não quer mais ficar dando satisfações para o rei, para a igreja, acerca dos seus ganhos econômicos, né? É uma mudança, vocês estão percebendo que o iluminismo, ele é uma mudança de comportamentos políticos, econômicos, sociais, porque não mudou só a forma de fazer política, não mudou só a forma de fazer economia, a estrutura social todinha mudou junto, porque antes era um mundo teocêntrico, baseado na fé, e agora nós temos um mundo aí onde filósofos falam sobre a questão epistemológica. Misericórdia, que palavra difícil, Pro. Mas vamos aqui, eu não vou ler esse resumo, porque é mais do que eu já tinha falado mesmo. Vamos aos princípios do iluminismo. Já tira um print dessa tela, pessoal, que é um resumo. Os professores já estão colocando aqui já esses princípios aqui, que você vai detalhar. Os professores já estão colocando Excelente. Aqui no chat, né? Eu só não vou ler aqui, porque você já vai fazer a apresentação. Então, eu vou fazendo uma apresentação. Se você achar necessário, professor, fica à vontade, tá? Para interferir aqui e me passando a participação dos professores. Pode ficar à vontade. Tá bom. Combinado? Olha só, vou deixar na tela então para vocês. Princípios do iluminismo. Separação entre política e religião. Eu acho que essa parte está bem clara, né, professor Carlos? Que é a separação da política e da religião. Já visto. Eu vai voltar lá aqui. na Eu tô tela? aprendendo. Isso. Então, separação entre política e religião vai começar, de fato, aí a ter essa. É claro que lá atrás, no Renascimento Cultural e Urbano, não tem um rompimento com a religião. Mas nós temos um camarada que vocês já estudaram, que vai tirar a coroa da mão do Papa e vai colocar na cabeça, né? Nós lembramos o nome dele. Quem era? Napoleão Bonaparte. Então, o século XVIII vai ter aí também essa questão da separação aí entre a política e a religião. Perfeito. Então, voltando aqui na tela, o Estado se responsabiliza pela educação sem a interferência do clero. Vou deixar na tela para vocês. Então, acho que essa questão aqui também já está bem esclarecida, né? Fim da escravidão. Vocês se lembram que parte da Inglaterra, ela até começa a pressionar o Brasil para terminar, para acabar com a escravidão, porque Europa está num contexto aí de revoluções industriais, né? E Brasil estava já num contexto de final de Segundo Reinado. Não vou me aprofundar nesta parte, senão a gente perde aqui a nossa narrativa. Então, um dos princípios do iluminismo, fim da escravidão. A liberdade como direito natural de todo ser humano, né? Então, de acordo aí com John Locke, são os direitos inalienáveis do ser humano. Confisco das propriedades eclesiásticas. É aí que eu vou te falar que é tiro, porrada e bomba, né? Porque a partir de agora, todas aquelas terras que a igreja acumulou lá desde o início do feudalismo já vai começar a ser confiscada. Na tela para vocês,
Olha lá, limitação dos poderes inquisitoriais da igreja e a concessão de liberdade religiosa aos súditos. O iluminismo ele não quer um Estado confessional. O que que é um Estado confessional? É aquele Estado que tem uma religião como que eu posso dizer? Uma religião... Como princípio Princípio. normativo, né? Como Exato. princípio ético que vem de cima para baixo. Exato. Então, muito obrigada, Pro. Os iluministas não querem esse Estado confessional. Eles não querem um Estado atrelado com uma religião. Eles querem o Estado separado aí da igreja. E combate as diferenças entre as ordens sociais antes legitimadas pelo Estado absolutista. Vocês se lembram que no antigo regime nós tínhamos uma sociedade estamental? Gente, que é aquela velha história. Camponês nasce para ser camponês, quem nasce aristocrata sempre vai ser aristocrata, o pessoal do clero sempre vai ser beneficiado. O professor Francisco coloca aqui que é a questão do Estado laico, né? Estado laico. Isso, não é que as pessoas não possam exercer, né, a sua cultura, a sua religião. Em todo o mundo, em todas as culturas acontecem. Mas do ponto de vista aí do ethos normativo, né, da questão jurídica, então, o Estado é laico até mesmo para garantir a questão das liberdades individuais e também de colocar todas as pessoas dentro dos princípios da lei. Então, o professor ele coloca aqui que a ideia agora aí no século XVIII é política e economia é um caminho e religião é outro caminho. Exato. Então, inclusive, até quero agradecer ao professor, porque olha só, gente, não houve uma ruptura, as pessoas não deixaram de participar da fé. Não, nós estamos falando aqui de uma elite, que é a burguesia e essa elite também intelectual, que está fazendo um novo mundo aí, que está pensando acerca do iluminismo, acerca das liberdades econômicas, políticas e sociais, está bem? Mas nós temos ainda uma imensa massa, que são aqueles camponeses, os servos, muitos deles ainda praticam, né? Inclusive, muitos reis, né? Hoje eu vou dar aqui um salto, muitos reis se tornaram déspotas esclarecidos. Que são esses déspotas esclarecidos? São aqueles reis que, para não perder literalmente a cabeça, né? Porque depois na Revolução Francesa vocês vão ver que literalmente eles vão perder a cabeça. Então aqueles reis, eles começam a se juntar aí com esses iluministas, começam a governar a partir dos ideais iluministas, são os déspotas esclarecidos. A sociedade, ela está se reorganizando, os papéis estão, né, se reorganizando, e nós temos aí agora uma nova elite, que são os burgueses, mas a igreja ela não deixa de perder a sua influência também sobre as pessoas, sobre a sociedade de uma forma geral. Vou deixar mais uma questão, aí vocês vão responder se é fake ou fato na tela para vocês. O iluminismo expandiu a influência de instituições hierárquicas como a nobreza e a igreja. Então, vocês me respondam aí, é fake ou é fato? 1 minuto. Vamos lá, professora Janaína, a galera aqui, ó, 100% é fake. Fake, né? Tava Isso. fácil essa. Tava bem fácil. Perfeita resposta. Muito bem, pessoal. Agora, eu quero apresentar para vocês os precursores do iluminismo, que são esses
famosos intelectuais Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton. Falaremos rapidamente sobre eles, porque seria aqui, eu teria que ter uma aula para falar sobre cada um deles. Mas qual a importância deles dentro desse contexto aqui iluminista? Olha só, pessoal, Francis Bacon, ele é um racionalista, né? Ele é do racionalismo, da escola do racionalismo. Então, para René Descartes, ele pensa assim, ó. Deixa eu voltar só uma coisinha aqui, ó. Existe um tema. Qual que é esse tema? É a epistemologia. O que é epistemologia? É o estudo do conhecimento. Então, como que o homem chega ao conhecimento? Então, esses filósofos vão pensar sobre isso. Francis Bacon, ele é da linha racionalista. Então, para Francis Bacon, é necessário o pensamento sistêmico. Quanto mais dúvidas, quanto mais você levanta dúvidas e questionamentos, mais perto de uma resposta você chega. Então, para Francis Bacon, mais vale aí o pensamento racional, o pensamento questionamento. Então, a ele nós chamaremos aí de racionalismo, né? Que são os racionalistas, os pensadores. Então, se você ficar pensando acerca de um problema e criando outras perguntas, você chega a uma solução, né? Você está decompondo aquele problema até encontrar aí uma solução. O professor quer fazer uma inferência? O livro O Progresso do Conhecimento é um livro do Francis Bacon que ele vai tratar bem essa questão aí do desenvolvimento da ciência. Fica como uma dica aí para os profs, né? O Progresso do Conhecimento, de Francis Bacon. Só que eu falei agora que eu vi. Gente, bom, vamos lá. O Francis Bacon, ele é do empirismo. Tudo isso que eu falei para vocês, desculpa, pessoal, tudo isso que eu falei para vocês é o René Descartes. É o René Descartes, que é racionalista, que é o né? racionalismo. São duas escolas diferentes. E aqui é o empirismo, duas tá escolas bom? que disputaram aí a questão da epistemologia. Isso. René Descartes e o Francis Bacon com o empirismo. Exato. Olha só, pessoal, desculpa, então assim, tudo que eu falei para vocês, René Descartes. René Descartes é da escola do racionalismo, do pensamento. Já Francis Bacon, ele é do empirismo. Então, para o Francis Bacon, você chega à solução de algo a partir da prática. Então, na questão do pensamento, do conhecimento, como o homem chega no conhecimento? É pela prática. Então, Francis Bacon pelo empirismo, René Descartes pelo pensamento, pelo raciocínio. E Isaac Newton, nós temos aí, o Isaac Newton, ele era um homem de fé, ele acreditava que Deus fez sim todo o universo, mas que a partir do momento que Deus fez o universo, ele deixou aí para o homem. Então, o Isaac Newton, ele faz a lei da gravidade, ele estuda a lei da gravidade, e o Isaac Newton, ele vai muito pelo método da observação e também desculpem, gente, observação e experimentação. Então, eu teria que ter mais aulas aqui para falar sobre isso, mas, infelizmente, não temos. Eu vou deixar para vocês aqui, vou pedir para vocês deixarem na tela, então, o protagonismo da nossa aula, por gentileza, que é do nosso aluno, pode voltar uma, por favor, que é da nossa aluna Laura de Faria, professora Maria Inês, da Escola Helena José Bonfá, de Socorro, da Diretoria de Ensino de Bragança Paulista. Muito obrigada a todos. Peço que avaliem a nossa aula ao final. Não se esqueçam do Movimento Inova e tchau, tchau. Gente, parabéns aí, obrigado pela participação. E vamos lembrar, Francis Bacon, empirismo, Descartes, racionalismo. Até a próxima aula, gente. Tchau.